Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês e queria agradecer o convite do Itoshi, do Mauro, professor Gustavo, que nos mostrou aqui toda a instituição e, obviamente, também aqui a essas crianças que se apresentaram aqui, a professora Nilda. Por que ter medo de crise? Se você ler a história, nós só existimos como humanidade por causa das crises. Eu não sei por que o ser humano continua se assustando com crises e com dificuldades. Eu diria que, ao se assustar com crises e dificuldades, desculpem o termo, é uma ignorância histórica. Não existiria nada na Terra se não fossem as dificuldades, os obstáculos, porque é das dificuldades e obstáculos que o ser humano encontrou saltos espetaculares na condução da humanidade. Portanto, eu diria a vocês que crise passa e você será o resultado daquilo que você aprendeu na crise. Portanto, apaixone-se pela crise, apaixone-se pela dificuldade, apaixone-se pelo obstáculo ao invés de fugir dele, ao invés de se acovardar. É exatamente no enfrentamento do obstáculo que você desenvolve caráter e você é forjado. Eu jamais estaria aqui com este currículo que o Mauro, de uma maneira muito generosa, leu. Jamais estaria aqui se não fosse dificuldades, se não fossem obstáculos e mais, se eu não tivesse tido uma sorte muito grande de aprender durante cada passo. Portanto, uma pergunta que eu quero deixar com vocês aqui no início da nossa conversa é: se você pudesse viver de novo a sua vida sem mudar nada do seu destino, mas se você pudesse voltar no tempo, os mais já sêniores como eu, 30 anos atrás, 40 anos atrás, viver de novo 40 anos, sem mudar nada do destino, os mais jovens voltar de novo no tempo, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e viver novamente sua vida sem alterar nada do seu destino, o que poderiam ter feito de diferente? Só uma coisa: prestado mais atenção. Se prestássemos mais atenção, seríamos estupidamente mais sábios. Eu me arrependo de todo instante que eu não prestei atenção. Aí você pergunta: mas João, são as coisas boas? As coisas boas são deliciosas, mas eu gostaria de ter prestado mais atenção nas dores, gostaria de ter prestado mais atenção nos sofrimentos. Por quê? Porque seria a única forma de, quando eu consigo dormir isento de qualquer dor, agradecer e valorizar estupidamente o fato de não ter dor, e aprenderia. Então eu me arrependo muito de não ter aprendido mais com meu pai, mais com a minha mãe, me arrependo muito de não ter aprendido mais com as pessoas com quem eu convivi. E aí, se perguntarem então a você: tá bom, você se arrepende disso, e o que você vai querer fazer daqui até os últimos dias da sua vida? Prestar mais atenção. Prestar mais atenção. Vivemos um momento riquíssimo neste país, momento de transformação, dialética, momento de transformação maravilhosa e brilhante. A borboleta não é a evolução da lagarta, é a transformação, é a mutação. O Brasil, 7ª economia planetária, mais de 200 milhões de seres humanos. Como eu posso ter medo se meu pai, minha mãe, adotivos, vieram para cá para escapar da fome, da guerra? Vieram sem nada, exclusivamente com as suas mãos. Suas mãos. Nada mais do que as suas mãos. Então, que direito tenho eu de temer qualquer tipo de dificuldade? Meu amigo João me perguntou isso no programa dele. É o seguinte: nós somos os editores do Jornal Nacional das nossas vidas. Tem notícia de tudo quanto é jeito, mas só você é o responsável pela edição do seu jornal. Só você. Aconteça o que acontecer, onde você estiver, e para isso, né, tem um reforço aí de pensadores, né, de gente que, filósofos, né? Aliás, tem uma frase do Machado de Assis que eu amo, que ele diz: a arte de viver é tirar o maior bem do maior mal.
Você é adulto? Não tem desculpa. Você é o único responsável pelo que você põe na sua cabeça. Você é criança, como essas crianças que nós vemos aqui, elas dependem de guias, dependem de mentores. Genial o trabalho da professora. Essas crianças aqui têm uma chance genial de serem salvas. Serem salvas do quê? De si mesmas, das consciências e das coisas horrorosas que são colocadas nas cabeças das crianças, em grande parte pelas suas próprias famílias. Portanto, estamos salvando crianças. Agora, você é adulto, mais de 18 aninhos, 20 aninhos, é você que é o único responsável pelo que você põe na sua cabeça. Portanto, nós somos os editores dos jornais nacionais das nossas mentes. Então, tem duas formas de viver. Pegar e fazer. Facebook começou com 19 mil dólares. Google começou com $1.000. Cacau Show do meu aluno, meu querido amigo Alexandre Costa, começou com $500 há 25 anos atrás, e hoje é uma empresa, Cacau Show, de $1 bilhão, a maior franqueadora de chocolate do planeta. Microsoft começou sem dinheiro nenhum, atendendo a um pedido da IBM. O mundo do empreendedorismo, que é o mundo ao qual nós estamos todos condenados, ao empreendedorismo e ao cooperativismo, é o mundo do trabalho. Mundo do trabalho. O trabalho. O trabalho, o trabalho e o trabalho. Então tem o normal, tem aquele que é normal e tem aquele que é engajado. No. Esse é o normal. Daisy gets hers first. Why does Daisy get hers first? Because Cooper. O engajado. Esse ser humano engajado, ele vê o que o outro não vê. Nosso amigo Steve Jobs disse: olha, consumidor não tem tempo para saber o que quer. Você não existe para atender pessoas. Líderes não existem para atender pessoas. Empresários não existem para atender consumidores. O pessoal lá da Boate Kiss, o dono da boate, foi lá comprar espuma para fazer a isolação acústica. Tinha espuma tóxica e não tóxica. Ele quis a mais barata. Venderam. Matou 242. Os caras da banda fandangueira queriam fazer espetáculo pirotécnico. Tinha aquele foguete quente e o frio. Eles compraram o mais barato, o quente, alguém vendeu. Nós não existimos para vender, nós existimos para fazer o que tem que ser feito, nós existimos para caminhar e para evoluir. E isso aqui é fundamental. Então, no momento da dificuldade, no momento genial da criatividade e da criação, o consumidor não tem tempo para saber o que quer, dizia o Steve Jobs. Este cara aqui, que é o criador da Ginomoto, ele inventou um sexto sentido, um sabor que não existia. Ninguém pediu para ele inventar um sabor que não existia. E como é que ele vendeu esse negócio? Saiu vendendo, escrevendo em giz nas estradas, contratando banda para tocar na frente das lojinhas, criando máquina de venda automática, ou seja, nada que tem no mundo foi pedido por ninguém. Nada que tem no mundo foi solicitado por ninguém. Ninguém pediu giz, ninguém pediu avião, ninguém pediu automóvel, ninguém pediu nada. Henry Ford disse: se eu fosse fazer uma pesquisa para saber qual é o veículo que o pessoal, no final do século XIX, queria, eles iriam pedir um cavalo mais rápido, jamais um automóvel. Portanto, nós existimos num processo de criatividade espetacular, e os momentos das dificuldades são momentos de jogar fora o que não presta, criar métodos novos, mandar dependente chato passear, ou seja, criatividade. Novas demandas à liderança desse mundo de mudanças. O mundo nos pede hoje complexidade, mas temos que transformar o complexo em simples. O mundo diz: olha, tem que ser empreendedorismo e tem que ser capilaridade. Tem que ir onde você não ia antes. Em Maracaju, Mato Grosso do Sul, acabou de ser inaugurada uma fábrica com capital chinês para processar soja brasileira, nesse exato instante. Ou seja, capilaridade. Temos que ir onde não íamos antes. Temos que buscar riquezas onde não buscávamos antes. Sustentabilidade intensiva e sensorial. Meio ambiente, sustentabilidade, palavra do jogo. O mundo nos pede competição fora da caixa, criatividade fora dos pensamentos clássicos. O mundo é global e é local. Nunca a importância do local impactou tanto o mundo como impacta hoje. Comunicação, distribuição, vendas, transparência como código do líder, empresas educadoras, valores e missão, inovação, disruption, e principalmente foco naquilo que o cliente ignora, foco naquilo que as pessoas ignoram.
Não me interessa o que você sabe, não me interessa o que você pode dar. Só me interessa aquilo que você não pode dar ou ainda não sabe que pode dar. Portanto, potenciais humanos, e o mundo é veloz. As crises no passado duravam séculos, milênios, anos, agora é rápido, processo rápido de auges e baixos. O mundo se transformou numa bolota extraordinariamente veloz. Eu dei sorte na vida. Um dos meus primeiros patrões, Sunji Nishimura, fundador da Jato lá de Pompeia, começou com uma oficinazinha de conserta-se tudo. Sunji Nishimura inovava. E ele me disse assim um dia: Tejon, vida e empresa é que nem bambu. Vai cortar bambu. E me mandava ir lá cortar bambu. Eu trazia os bambus, botava na mesa dele. Ele falava: o que você vê em bambu? Eu não sei se... Porque bambu é alto, fino, bate vendaval e bambu não verga. Eu não sei. Olha, presta atenção, bambu. A cada metro forma nó. Bambu cresce de novo. Mais um metro forma outro nó. Bambu cresce de novo. Vida, empresa é igualzinho. Ciclo. É no nó que forja caráter. É no nó que encontra firmeza para progredir. A Jato é uma empresa hoje de 2 bilhões de reais. Nishimura nunca teve dúvida de ciclo. Nishimura nunca teve dúvida do crescimento, da queda e do enrijecimento dos nós. Neste ano de 2015, a Jato projetou uma empresa para vender 20% menos. Adequou a estrutura da sua empresa para 20% menos de vendas. E quando você vai perguntar como é que estão os negócios, estamos vendendo 20% menos, mas estamos com a mesma lucratividade do ano passado. O que isso significa? Ausência absoluta de dúvida dos ciclos da vida. Vida, bambu, nó. Nó de bambu, momento do caráter. Dona Jo criou esse espetáculo da PAI a partir de um grande drama. Um filho com condições excepcionais. E eu perguntei: Dona Jo, qual é a sua profissão? Ela falou: sou vendedora. Se eu não saísse vendendo a PAI, jamais ela existiria. E o que é o seu sentido de vida? O meu sentido de vida foi o Zequinha. Se a senhora fosse viver de novo, o que a senhora faria diferente na sua vida? E ela me falou: a única coisa que eu faria de diferente na minha vida seria ter protegido menos o Zequinha. Mas Zequinha, criança excepcional, eu entendo que a senhora protegeu. E ela me disse: protegi muito. Ao proteger muito, não consegui fazer com que o Zequinha encontrasse todo o seu potencial humano da sua alma. Dona Jo, dificuldades, regras no mundo dos negócios, estudo da Deloitte, Universidade de Austin, nos Estados Unidos. Empresas que superam o tempo, mais de 100 anos, lucrativas, elas vendem o melhor, nunca vendem preço. A capacidade é muito grande de vendas. E o terceiro fator são os dois anteriores. São seres humanos, empresários, companhias que pensam na excelência. E para ter excelência tem que mostrar para as pessoas essa excelência. Portanto, vendas. Ou seja, o mundo sempre foi um mundo de desafios. Nas épocas boas, nas épocas ruins, sempre foi um mundo de desafios. E superação, então, é uma paixão de foco. Superação é onde nós colocamos o foco. E foco é o foco da alma, o foco do nosso coração, o foco dos nossos sentidos. Onde depositamos esse foco, nós nos transformamos nele. Esse aqui é o Tejon, 18 anos de idade, fazia música para teatro. Minha tia vivia apavorada, porque naquela época a ditadura militar prendia todo mundo que fazia música de protesto. Eu era um. Me obrigou a procurar emprego. Não sabia fazer nada. Peguei o Estadão, estava lá, precisa de vendedor. Fui trabalhar de vendedor. Cheguei na empresa, eu era o pior vendedor da empresa. O que é que faz o pior vendedor da empresa? O que é que faz o pior funcionário? O que é que faz o pior empresário? O que é que faz o pior executivo? Ele fica imediatamente amigo do outro cara tão ruim quanto ele. Na empresa tinha o Almeida, era o pior vendedor. Eu entrei na porta da empresa e, por uma afinidade espiritual brutal, já fiquei amigo íntimo do Almeida. Saíamos para vender juntos todo dia. Ele não vendia nada para ninguém, muito menos eu. Um mês eu era o último colocado, ele era o penúltimo, no outro invertia, ele era o último, eu era o penúltimo. Terminava o expediente, 6h30 da tarde, eu e Almeida no bar, tomando uma cerveja para fazer o quê? Conversar de como piorar mais ainda no dia seguinte. O dono da empresa, o John, me salvou. Nós odiávamos quem na empresa?
O melhor vendedor. Quem o pior empresário odeia? O melhor empresário. Quem o pior executivo odeia? O melhor executivo. Portanto, as afinidades. Nós odiávamos o Nolasco, que era o melhor vendedor. O dono da empresa, o John, um americano, falou: gosto de você, rapaz, eu vou mandar embora todos esses caras aí que não vendem nada e você vai passar um mês trabalhando com o Nolasco. Eu não quero trabalhar com o Nolasco. O Nolasco é um chupo, trabalha na moda antiga. Ou vai trabalhar com o Nolasco ou está demitido. Eu fui e prestei atenção. E aprendi com o Nolasco coisas geniais. Passados anos, dirigindo 3.000 vendedores no grupo do Jornal Estado de São Paulo, vendedores de classificados, 3.000 vendedores, todos com celulares da empresa na mão. Eu pedi ao pessoal de TI, os 300 dos 3.000 que não vendem nada para ninguém, eu quero saber com quem que eles gastam as ligações telefônicas dos celulares da empresa. Vinha o relatório: 70% das ligações dos celulares dos vendedores que não vendiam nada para ninguém era falando entre si. O que eu quero dizer é: crise, ora crise, atenção no foco. Se aproxime de quem está vencendo a crise, se aproxime de quem está durante a crise, criando na crise. Muito cuidado, você nunca vai ver um desgraçado sozinho, ele vai estar sempre abraçado em grupo. Meu objetivo como Almeida era transformar todo mundo em imbecis como nós, porque nós queríamos que todo mundo fosse muito menos competitivo e capacitado, porque simplesmente nós não tínhamos consciência do que estávamos fazendo. Então não interessa o que você pode dar, eu quero aquilo que você não pode dar. Dou aula na GV, lido com jovens, adultos em programas de MBA, e hoje, superação, amigas e amigos, não é porque eu quero perder uma perna, não é porque alguém te deu uma notícia do câncer, não é porque você queimou a cara. Essa superação, eu diria que do ponto de vista científico e tecnológico, é a mais hoje bem administrada. Estamos falando de superações da mente, superações para que você possa ser um ser humano que possa ser competitivo num ambiente científico e tecnológico de disrupturas mensais. Caminhando aqui no Senai, o professor Gustavo, um camarada que se forma aqui como técnico em plástico, qual é o tempo que ele tem para não voltar ao estudo? Máximo de 1 ano. Então o desafio é um desafio que o camarada hoje ele tem que aprender logística, sistemas, planejamento, supply chain, tributação, finança, custo, visual merchandising, recurso humano, pesquisa de mercado através da economia, liderança, associativismo, inteligência artificial, marca, métrica, controle, propaganda, promoção, pricing, tem que vender muito mais, ou seja, e ainda tem que dar sorte. É um rol de superações muito mais sofisticadas do que essas que geralmente nós associamos à superação, um trauma na vida. Isso aqui pode ser um mega trauma na vida para quem não faz, porque vai sacrificar filho, vai sacrificar família, vai sacrificar felicidade e angústia. Agora, sorte existe? Existe sorte ou não existe sorte? As pessoas são ensinadas, não sei por que razão, a dizer que sorte não existe. Existe sorte. 1 segundo a mais, 1 segundo a menos muda a sua vida. Uma palavra que você diz ou não diz naquele momento muda a sua vida. Uma palavra que você escuta ou não escuta muda a sua vida. Uma fração de milésimo de segundo muda seu destino. Sorte existe. Agora, o que é que nós podemos fazer com relação à sorte? Muita coisa, mas que sorte existe, existe. Olha o que acontece com esse camarada aqui. Ah, e tem sorte, tem. Minha mulher dirigindo. Sorte não existe. Agora, o que nós podemos fazer com a sorte? Você pega 3 dadinhos, bota, joga numa mesa e vai marcando o número que dá. Joga 20 vezes, marca os números que dá, não vai ver nada. Joga 100 vezes, marca os números que dá, não vai ver nada ainda. Joga 300 vezes, você começa a ver que dá mais 10 que 9.
Joga 3.000 vezes, você começa a ver que dá muito mais 10 que 9. Joga 300.000 vezes, se você tivesse uma repetição de computador, e você vai ver que dá muito mais 10 que 9. Por que dá mais 10 que 9 num jogo típico de azar, com dadinhos numa mesa? Aquilo que nós podemos fazer contra o azar, a lei da probabilística. Para dar mais 10 do que 9, é porque em cada jogada, em nenhum momento para dar 10, os 3 dadinhos têm que dar o mesmo número 333. E por uma microfração, uma nanofração, como se estuda aqui nesta escola, isto faz com que na repetição dê mais 10 do que 9. Portanto, como é que você supera as situações? Estudando mais, olhando para as pessoas que são as mais competitivas, as mais competentes, se aproximando delas, aprendendo a cada dia, olhando quem faz muito bem feito e imitando. Nós damos chances à sorte à medida em que aumentamos a probabilística a nosso favor. E nós podemos procurar isso. E temos também que nos afastar dos azarados. Pessoa azarada é bom levar uma sessão de desencapetamento. Dá azar uma vez, tá bom. 2 vezes, tá bom. 3 vezes, 4, 5 vezes, vai desencapetar. Porque está precisando de levar uma rechuçada lá para ver se afasta também o azar. É azar demais. Repetido é uma provocação ao destino. Então, o mundo é a certeza da incerteza. E a estratégia da sabedoria. Não tema a incerteza. Não tema o incerto. Não tema a improbabilidade, porque ela sempre está presente. E a estratégia da sabedoria é todo o conhecimento humano que nós podemos fazer. Quando nós vemos aqui as declarações do Paulo, de todo esse empresariado, o que ele está pedindo? Uma estratégia de sabedoria que diminua os efeitos nefastos das incertezas que, ciclicamente, a história sempre revelou, e que se você tiver um processo mais inteligente, mais planejado, você diminui esses efeitos. Ao diminuir esses efeitos, você dá mais chance a mais seres humanos de seguirem. Quando isso é feito de uma maneira dura, de uma maneira crua, a entropia domina, você mata muita gente no processo. Mas nós não temos o direito, como seres humanos, de ignorarmos isso. E não temos o direito de nos acovardarmos perante qualquer tipo de desafio e de enfrentamentos que a vida nos traz. O mundo dos negócios e da vida é muito rico. Toda a tecnologia do planeta, tudo que vocês podem imaginar de científico e tecnológico, por exemplo, no mundo do varejo. National Retail Federation é o maior evento de varejo dos Estados Unidos, em Nova York. Quando vai lá, você vai conversar com aquele pessoal, eles dizem o quê? O que mais está precisando no mundo dos negócios é amor. Significa relação é o que interessa, conexão individual de confiança. O Melvin Lentes, diretor de varejo da Coca-Cola, disse: olha, a máquina de Coca-Cola que mais vende Coca-Cola é aquela que para soltar Coca-Cola você tem que dar um abraço. Então nós estamos num planeta de carências, carências brutais, mega carências. E nesse processo das carências, um olhar muito rico na relação com o ser humano é fundamental nos negócios e na nossa vida. Eu fui criado até meus 13 anos de idade nesse bazarzinho aqui, na cidade de Santos, Bazar Manapé. 3 metros de porta com 6 de fundo. Era um bazar de armarinhos, um bairro da Vila Belmiro, na rua Princesa Isabel 257. Até hoje tem lá essa portinha com outro tipo de negócio. Essa foto da senhora que comprou esse bazar dos meus pais. Nesse bazarzinho, vendo meu pai e minha mãe atendendo fregueses do bairro, eu aprendi coisas geniais sobre os negócios e sobre a vida. Quando meu pai e minha mãe se amavam, a loja vendia mais. Quando meu pai e minha mãe brigavam, a loja vendia menos. Quando meu pai ia para a loja vender e minha mãe saía, a loja vendia muito menos, porque ele odiava fregueses. Quando minha mãe ia para a loja vendia muito mais, porque ela amava fregueses. Minha mãe nunca vendeu as coisas da loja. A loja tinha linhas, correntes, agulhas, lã. Eu nunca vi a dona Rosa vendendo agulha, vendendo lã, vendendo linhas. Ela interpretava os sonhos das freguesas, conversava sobre os sonhos das freguesas, porque ninguém compra lã, ninguém compra agulha, ninguém compra zíper. Nós não estamos no mundo daquilo que nós achamos que nós estamos. Estamos num mundo muito mais elevado. E uma coisa importante, quando meu pai e minha mãe me chamavam para a gente domingo à noite decorar a lojinha, fazer uma nova vitrine, botar umas pilhas, fazer o que hoje falamos de visual merchandising, na semana seguinte a lojinha vendia mais do que na anterior. Significa que o resultado que obtemos na vida é igual ao resultado do amor que nós empregamos
nessa própria e mesma vida. O mundo do marketing é o mundo dos sonhos, das percepções. Ele não vale só para os negócios, ele vale na nossa vida. Nós somos resultado de designs mentais, nós somos resultado de designs mediáticos. Portanto, temos que prestar uma atenção fantástica neste poder da arte mental. Por exemplo, perguntaria a vocês, em qual livro ou revista você acredita que veio este texto aqui? Que formosos são os teus pés nos sapatos, as voltas das tuas coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artistas, o teu umbigo uma taça redonda, o teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios, os teus dois peitos como filhos gêmeos de uma gazela, a tua estatura semelhante à palmeira e os teus peitos aos cachos das uvas. Onde foi escrito este texto? No livro 50 Tons de Cinza? Playboy? Sexos, Nexos e Plexos de Henry Miller? Uma crônica na revista Caras? Foi dito na novela Babilônia? Foi escrito por um ex-BBB num livro relatando uma cantada no BBB? Onde foi escrito isto? Como? Ela falou na Bíblia. Ela falou na Bíblia. É interessante que este texto tenha sido efetivamente escrito na Bíblia. Cantares de Salomão, versículo 7. Agora, quando você vê esse texto, a grande maioria, e quando eu ouvi pela primeira vez, isto é uma grande sacanagem. Portanto, nós somos o resultado do quê? Nós somos o resultado das nossas percepções. E essas percepções valem nos produtos, nos serviços, nas marcas e nas nossas vidas. Nós somos o resultado das nossas autopercepções. Portanto, quem é mãe e pai, cuidado com aquilo que você fala para as suas crianças. Eles acreditam. Um pai e uma mãe que não gosta do trabalho que faz, volta para casa, resmunga do trabalho que faz. A criança escuta esse resmungar ao longo de 10, 12, 15 anos. Depois, quando ele tem 23, 24 anos, você quer que ele se transforme num engajado, espetacular, criativo e trabalhador para crescer na vida. Ele passou a vida, infância, ouvindo reclamação sobre o trabalho. Ele passou a infância ouvindo falar mal do país. Ele passou a infância ouvindo falar mal. E aí você quer que ele seja, com 23 anos, um maravilhoso brasileiro. Agricultores que eu acompanho muito, reclamando de filhos que não querem dar sequência ao trabalho do campo. Aí eu pergunto, outro dia com um avicultor, lá no oeste do Paraná, meus filhos não querem tocar aqui a avicultura. Eu falei, o que você falava para eles quando eles tinham 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade? Que isso aqui não era trabalho de gente. Mudou a tecnologia. Não é mais como era, é um outro mundo esse mundo do agronegócio, e eles não querem. Por quê? Você os educou a isso. Portanto, se você não gosta do seu trabalho, aprenda a gostar, porque o que você está fazendo de mal é a educação do seu filho. As crianças leem o inconsciente e eles se transformam nessas coisas. No mundo dos negócios temos medo de preço. Preço. A Fundação Getúlio Vargas fomos fazer um estudo na periferia de São Paulo em 3 supermercados. E perguntamos, qual é aquele que você compra? E as pessoas diziam, no mais barato. Muito bem, vamos verificar onde é que as pessoas mais compravam, dizendo que era no mais barato. Na região de periferia, ficamos vendo que a loja B tinha um grande volume de produtos expostos, a loja A, a loja C eram diferentes. Vimos que a loja B tinha uma qualidade de exposição muito mais rica do que as outras, sinalização de preços e ofertas, construindo uma imagem de preços baixos, muito maior competência na loja A do que na loja B e na C, e assim ficamos observando. Perguntávamos às pessoas, que emoção essas lojas despertam em você? Aí eles diziam, loja A, estresse, decepção, desprestígio, humilhação. E a loja C, irritação, vergonha, desconforto. E a B, felicidade, liberdade, tranquilidade, prestígio. Que nota você dá para a alegria nesses lugares? Na B, de 80 a 90, na A, de 60 a 70 e na C, de 10 a 20. Aí perguntamos, imagine que essa loja é uma pessoa. Como seria essa pessoa? E aí as pessoas descrevem, olha, a loja A seria um empresário, frio, homem de poder, estrangeiro, não se mistura, só vê um negócio dele. A C seria um adolescente desleixado, mal arrumado, não toma banho, deixa a roupa jogada pela casa, parece a música Tô Nem Aí. E o B? O B é um senhor simpático, uma boa sogra, um coração de mãe, tem tudo, sabe de tudo, amorosa, ágil, econômica, experiente, pessoa simples e do povo. Onde você mais compra? Na mais barata. Onde eles mais compram? Na mais cara. A loja B, 8 pontos percentuais acima da base 100, que é a loja mais cara do bairro.
na proporção e na relação. Portanto, nós temos uma mente que é uma mente espetacular, mas ao mesmo tempo extremamente aberta a percepções. Se erramos nas percepções de preço, se compramos percepções de marcas, imagine o que compramos conosco mesmo e com as pessoas que nós amamos. 4 acordes da mudança no mundo que nós vivemos. Sensoriais, passamos a ter sensores que nós cheiramos, vemos, ouvimos coisas que nós não conseguimos ver. O professor Gustavo me falou de um novo microscópio que amplia 1.500.000 vezes uma peça. Imagina você poder enxergar 1.500.000 vezes mais profundo qualquer artigo, qualquer coisa. Eu até brinquei com ele, se colocamos o dedo lá, uma ponta do dedo, nós passaríamos uma vida descobrindo universos na ponta de um dedo a partir desse microscópio. O mundo é mais sensorial ficamos mais sensíveis para que passamos a compreender a sustentabilidade. E isto tudo nos leva a ser mais sensitivos. Portanto, são 4 fenômenos de mudança que ocorrem contemporaneamente. Vocês vão ver aqui na música como isso é genial. Repetidos dos mesmos instantes, com uma sutileza de micro-instantes, com os mesmos acordes diferentes, com as mesmas. faremos músicas diferentes. Isso é o criar eterno da vida, em todas as coisas. Olha lá, os mesmos 4 acordes. Vocês se lembram de uma música antiga dos Beatles? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Depois passou o tempo, um cara chamado Bob Marley criou outra música genial com os mesmos 4 acordes, assim ó. No woman, no cry. No woman, no cry. E agora, um sucesso mundial com os mesmos 4 acordes, e olha só o que aqui deu. Nossa, assim você me mata. Mesmíssimos 4 acordes. Muda a sensualidade, a sensitividade do Criador, mas são os mesmos 4 acordes. É o que está por aí, o universo já está feito, é o quanto nós conseguimos mergulhar profundamente dentro dele. Pode ser mais fácil ainda. Só com 2 acordes dá para fazer também. Fica uma porcaria, mas dá para fazer só com 2 acordes. O mundo em que eu nasci acabou. Acabou o mundo que eu nasci. Nós vivemos, acabou. Então, no passado a gente planejava um pouquinho, descobria o problema dos clientes. Hoje a gente tem que planejar muito, descobrir muito, mergulhar em sentimentos, sonhos, mas o fundamento do mundo dos nossos negócios é inspirar. Vivemos para inspirar pessoas nas nossas atividades. E com relação às nossas vidas, nós somos também os inspiradores delas mesmas quando assumimos o nosso lado adulto. Este cachorrinho aqui, por exemplo, ele quer ser adotado. E veja só o que ele faz para que ele possa ser adotado.
cachorros. Não existimos para atender pessoas, assim para inspirar. Governos não existem para prometer shopping centers. Governos existem para inspirar seres humanos ao progresso das suas vidas. Promete mercadoria, não tem dinheiro para entregar mercadoria, dá rebeldia. Nós não existimos para atender, existimos para inspirar seres humanos, e a nós mesmos, e aos nossos filhos. Mudança no mundo. James McQueen escreveu: seja disruptivo, quebre os conceitos criando diante do que não foi oferecido, produza protótipos, novas ideias, estudando as necessidades e possíveis lacunas existentes para oferecer o inusitado. O mundo nos pede disruption, o mundo nos pede criatividade no inusitado. Mas como é que eu faço isso? Viva a crise, viva a dificuldade. 2 sócios chegam em frente a uma fábrica no Rio Grande do Sul e ela está pegando fogo. Um sócio fala para o outro: que desgraça, acabou a nossa vida, a nossa fábrica está queimando. Outro sócio olha bem, presta atenção e fala assim: que maravilha que essa fábrica está pegando fogo. E o outro pergunta: mas por quê? Porque agora não vão precisar mais ficar produzindo esse maldito produto que ninguém quer, sanfonas. O que nós vamos fazer? Móveis. Por que móveis? Porque para fazer sanfona nós já fazemos móvel. E cria a Todeschi a partir de um incêndio. Esse outro aqui fazia esses malditos produtos para garrafão de vinho ruim. Fazia esse negócio de embalar garrafão de vinho ruim, de plástico. Andando na Itália, viu mulheres andando de sapato de plástico. Ele pensou: eu tenho um negócio de fazer plástico. As mulheres que lavavam plástico. Ele voltou para o Brasil e criou uma empresa que passou a fazer sapatos plásticos. Criou a Grendene, lançou a Melissa, a partir de uma situação de fazer embalagem de vinho ruim. O mundo mudou. Superação é tudo. Superação é tudo. Foco é fundamento do líder. Nós temos que botar as nossas paixões. Economia até 2030 vai crescer 50% no planeta Terra. Mais 1,5 bilhão de pessoas estarão nas cidades saídas do campo de todo o planeta. Mais de 90 trilhões de dólares serão aplicados em infraestrutura. E ainda tem mais Tinder, mais Dub Smash, mais um monte de coisas loucas que vem por aí. Ou seja, o mundo não vai parar. E se nós pararmos, somos atropelados. O mundo segue. É uma locomotiva que não tem mais forma de ser parada e estacionada. Eu acredito na Coca-Cola. Eu creio na Coca-Cola. Acredito na Coca-Cola. Coca-Cola é um produto que, se fosse ser vendido falando do produto, ninguém tomava. É um produto que é vendido falando de valores, de espiritualidade, de convivência. Fantástico. Eu acredito na Coca-Cola. Nós somos resultado do foco. A doutora Karen Wiederbein, na Inglaterra, fez uma pesquisa com adultos e constatou na pesquisa dele que homem que fica olhando para seios de mulher vive em média 5 anos a mais do que os outros. A razão é porque tem a circulação sanguínea ativada. Esse estudo foi publicado no New England Journal of Medicine. Não é uma brincadeira. Somos resultado de foco. Somos um resultado de foco. E aí, o desafio do mundo. Daniel Goleman, num evento lá nos Estados Unidos que a gente participou, conversamos e ele falou assim: olha, 11% da humanidade é engajada. Engajada é estar de corpo, alma e espírito. Vê o invisível. 19% é aderente para se engajar.
50% é turista passando tempo no planeta. 20% é terrorista detonando o planeta e as pessoas. Portanto, nós temos um desafio planetário e, na melhor das hipóteses, 70 pessoas que se dividem entre 50% turista e 20% terrorista. 11% engajado. Curva de Pareto, italiano falou lá no final do século XIX. 20% de seres humanos fazem acontecer 80% das coisas. Agora é 10%, é 11%. Portanto, aproximem-se dos 11%. Não formem na fila e não formem no conduto dos 50 ou dos 20%. Isso vale para empresários? Eu tinha um barzinho de rock and roll lá em São Paulo, lá em Pinheiro, porque nós temos uma banda de rock e não queriam deixar a gente tocar em lugar nenhum, então nós compramos um bar. E vi uma canoa furada que mas tudo bem. Aí tinha lá o Oséias, que era o nosso gerente do bar, o chefe do bar. O Oséias toda segunda-feira vinha me contar a história mal sucedida dos bares da Rua Pinheiro. Ele selecionava todos os bares que iam mal e me contava a historinha segunda-feira do bar que ia mal. O bar, aquele lá fechou, aquele lá abriu, não durou um mês, mas já fechou, aquele lá não tem ninguém, aquele lá ficou as moscas. Chegou uma hora, depois eu falei, Oséias, você está proibido de me contar a história de bar ruim. Aqui na Rua dos Pinheiros tem uma meia dúzia de bares ótimos. Eu quero que você fique amigo do pessoal lá, que você conviva com o gerente de lá, que você converse com eles, que você veja como eles estão fazendo e me conta a história, segunda-feira, de como foram os 6 bares muito bons aqui da Rua dos Pinheiros. Não me fala mais a história dos caras desgraçados. O Zé começou a ver os bares que funcionam. O resultado do nosso barzinho melhorou em um mês. Quero dizer que nós nos transformamos no resultado dos relacionamentos que nós escolhemos. Quando você é criança, você depende dos mentores, dos guias. Quando você é adulto, você seleciona, você edita, você escolhe. Nós nos transformamos na qualidade dos seres humanos que nós escolhemos. 11% dos melhores caras, dos melhores empresários, dos melhores vendedores, dos melhores executivos. Os caras que são ruins conversam com eles, não, odeiam eles. Empresário bem sucedido é invejar, não é olhar. A inveja, o ego, a burrice. A primeira coisa que nós temos que fazer, se eu fosse abrir qualquer negócio, fazer quem é o melhor, como é que ele está fazendo, posso olhar, não vou te destruir, não vou falar mal, não vou concorrer com você, posso ver como você é, posso ver como você faz, como é que você pensa. Se eu pudesse viver de novo, eu aprenderia muito mais com os seres humanos brilhantes com os quais eu pude conviver e não enxerguei. Então a vida é isso aqui. Um enxerga, o outro não crê. Um vê, o outro não. Ele falou, é crocodilo. O outro fala, é turco. É crocodilo. Está provando que é o crocodilo, mas o outro não crê. É turco, crocodilo. É crocodilo. Crocodilo. Aí o outro aprendeu. O outro não. Essa é a vida. Depois de viver mais de 120 anos, faleceram ao mesmo tempo a Dilma e o Papa. Chegou lá no paraíso, São Pedro estava lá com o computador celeste, lá de última geração, mora com o extraordinário lá, um maravilhoso computador. E falou, Deus está furioso. Só vai entrar no paraíso aquele que entregou resultado concreto na terra. Deus está cheio de lero-lero, não quer mais saber. O diabo anda ganhando, e só vai entrar quem entregou o resultado. E foi lá ver os resultados do Papa e da Dilma no computador. E voltou para os dois e falaram, meus amigos, desculpe, não sou eu, é a palavra de Deus e aqui está no computador. Quem vai entrar no paraíso é quem entregou o resultado. Quem vai entrar é a senhora Dilma, o senhor não, seu Papa. O Papa ficou, mas com todo respeito a essa senhora, porque ela e não eu, minha vida dedicada à causa cristã, à causa divina. E São Pedro disse, é a ordem de Deus, entra quem entregou o resultado. Seu Papa, o senhor enquanto o senhor rezava, todo mundo dormia. Enquanto essa mulher governava, todo mundo rezava, portanto é ela que vai.
Rezem pela Dilma. Pode ficar pior. Rezem, que se ela ficar melhor, é melhor para todos nós. Então, rezem, não queiram mal, né? Um enxerga e o outro não crê. Sobre o resultado de foco. Eu tenho Hortência, por que você acertava todas as bolas na cesta? Porque o meu treinador me ensinou que o último dedo a tocar numa bola de basquete é o dedo indicador. Todo mundo sabe disso, sabe, mas não faz. Eu treinava, e o último dedo a tocar na bola de basquete é o indicador. Eu acerto mais as cestas por causa disso. Então, Bernardinho, por que você é um sucesso com os melhores jogadores do mundo? Porque eu treino. Foco no treino, foco no fundamento. Falei, Pelé, qual era o maior sonho que você teve na vida? Ele falou, ganhar a Copa de 70 e não ser tirado do jogo com nenhuma cacetada de nenhum adversário. Falei, por que, Pelé? Em 58 eu fui machucado. 62 me machucaram, o Brasil ganhou. 66 me machucaram, o Brasil perdeu. Era a última Copa e eu queria jogar ela inteira, ser campeão e ninguém ia me arrancar do jogo na base de uma cacetada. Isso ele falou. Neymar, vocês lembram bem o que aconteceu aqui no jogo com a Colômbia. Levou uma cacetada, falou que sorte que eu dei, podia ter ficado aleijado. A sorte que tu deu é de não ter participado daquele fiasco do 7-1. Isso é a sorte que você deu. Aí o Pelé, Copa de 70, jogo para o Uruguai, o zagueiro, Pelé está caindo no chão, o zagueiro dá um pisão no Pelé. E aí olha o que é um cara focado, olha o que o crioulo fez. O Ponce levantou-se e pisou na perna do Pelé. Então ele ficou branco, né? Ele viu o número da camisa e guardou. Pelé, sabe que é o momento certo para ele? Ele notou que o Ponce vinha para quebrar. Ao menos propício que o Pelé não trouxe. O Pelé espera ele certinho. Coisa linda, né? Uma coisa linda. Ele sabia, cara. Deu falta contra o Uruguai. Ou seja, foco. Superação é criar valor a partir da sua própria vida sobre qualquer circunstância. Portanto, esquece. Superação é criar valor a partir da sua vida sobre qualquer circunstância. Não é a circunstância que você queria. Não é a vida que você queria. Superação é criar valor a partir da sua própria vida sobre qualquer circunstância. E o que é valor? O bem e o belo útil. Portanto, não importa onde você esteja, a circunstância que você esteja. Superação é criar valor a partir da sua própria vida sobre qualquer circunstância. E está cheio de seres humanos que nos ensinam isso e nos revelam isso, como aqui a professora Dilma foi muito bem trazida aqui pelo Mauro e pelo Itush. Victor Frankl, na minha tese de doutorado, é um dos caras que eu estudei muito. Passou a Segunda Guerra Mundial em campo de concentração. Na maior indústria da morte que o ser humano já conseguiu fazer, do ponto de vista de produtividade, de gestão, uma fábrica da morte extraordinariamente bem construída. Ele viveu lá, perdeu toda a família dele lá, morta, e ele disse assim, quem tem por que viver pode suportar quase tudo como viver. Ele criou a logoterapia nos campos de concentração, que é a terapia do sentido. Quando você tem um sentido pelo qual vale a pena viver, você encontra o como. Não tem crise, não tem dificuldade. Quando você tem um sentido superior, você encontra o como fazer. E aí perguntado ao Victor Frankl, mas como é que a gente pode encontrar sentidos? Se é uma coisa tão poderosa da motivação e da superação humana. E a única resposta que ele deu foi essa. Aprendemos sentido observando e comparando pessoas que deram saltos significativos nas suas vidas, com outros que sob as mesmas circunstâncias não realizaram. Portanto, encontramos sentidos quando admiramos pessoas que o fizeram e comparamos com aqueles que sob as mesmas circunstâncias não fizeram. Ao fazer isso, Dr. Daniel Sigler, neurocientista da Universidade da Califórnia, comprovou que o ser humano é o resultado da qualidade do relacionamento que ele se apaixona. E os neurônios humanos formam uma nuvem de comunicação. Assim como os computadores têm a nuvem da computação, neurônios humanos têm uma nuvem neurônica. Portanto, Victor Frankl, Freud escreveu exatamente a mesma coisa. Portanto, nós somos o resultado do outro. Otimista é um tolo, pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista e esperançoso, como afirmava Ariano Suassuna. Esse aqui é o BBTJ, foi adotado por uma família de imigrantes em Santos, Rosa e Antônio, um português de Trás-os-Montes, uma filha de alemão, nascida no Morro do Canastra, no Rio Grande do Sul, viveu na roça até 18 anos de idade. É um lindo bebê, sou eu mesmo.
Aos 4 anos de idade, o Tejon sofre uma grave queimadura no rosto e passa praticamente dos seus 4 anos até os 13, 14, semi-internado em hospitais públicos. Bom ou ruim? Mal ou bom? Alguém aqui gostaria de ter seu filho de 4 anos com a face queimada? Foi bom ou foi ruim? Uma bela pergunta. Uma extraordinária pergunta. O Tejon assim cresceu, com aquela medalhinha no peito ali, quando se formou no curso primário. E por que tem a medalhinha no peito? Porque o pai, Antônio Alves, era analfabeto. E, como ele não sabia ler, vinha o boletim todo mês para o pai assinar. E estava escrito lá no boletim: seu pai, venha conversar com a professora, seu filho está indo muito mal na escola. Ele perguntava: filho, o que está escrito aqui? Eu falava: pai, está escrito que eu estou indo muito bem na escola. E ele fazia lá um garrancho. Mês seguinte, novamente a observação: senhor pai, venha conversar na escola, seu filho está distraído, não aproveitar as aulas, vai repetir de ano. E ele falava: filho, o que está escrito agora? Pai, agora está escrito que eu estou melhor ainda do que no mês passado. Como a superação não se faz só por bem, se faz por mal também, você inventa uma mentira, a mentira seguinte já tem que ser superior à mentira outra, e aí no terceiro mês veio lá escrito: senhor pai, por favor, já estou lhe pedindo pela terceira vez, venha conversar na escola que seu filho vai repetir de ano. E o velho português perguntou: filho, o que está escrito? Falei: pai, agora está escrito que eu sou o melhor aluno da escola. Aquele velho português foi num cofrinho de metal que ele tinha, abriu o cofrinho, pegou todas as reservas de dinheiro que ele tinha ali e falou: vou te dar um presente. Atrás do quarteirão que nós morávamos tinha uma casa que vendia bicicletas. Fomos andando em direção àquela casa e eu certo de que ia ganhar uma bicicleta. Mas em frente àquela casa do outro lado da rua tinha uma casa que vendia móveis usados. Quando chegamos na loja de bicicleta, atravessamos a rua e eu já fiquei indignado. Mas que meu pai vai me levar na loja de móvel usado? Entramos, era uma loja estreita e comprida, cheia de móvel velho. Chegamos no fundo da loja, era um móvel que ele estava namorando há muito tempo. Ele olhou para o móvel e falou assim: filho, com lágrimas nos olhos, disse assim: filho, este é o teu presente. É uma escrivaninha. Se tu sem escrivaninha já és o melhor da classe, com escrivaninha serás o melhor da cidade inteira. E comprou a escrivaninha. Eu nunca mais pude mentir com meu pai. Eu não consegui nunca mais enganar meu pai. Fui estudar, prestar atenção nos melhores e lá me formei com essa medalhinha. E essa medalhinha abriu a minha vida, porque dali eu fui para o melhor colégio da cidade graças a essa medalhinha. Colégio Canadá, que a vida foi se transformando num foco, 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 foco e foco. Muito sortudo tenho 2 mães. A mãe biológica que não conheci, que deu a sua vida para me salvar, fugindo da Espanha grávida. E a mãe que me adotou, Dona Rosa, que deu a vida para que eu jamais me envergonhasse, para que eu jamais fosse um covarde, para que eu jamais não tivesse orgulho de mim mesmo. Por que mulheres? Por que mulheres são fundamentais na superação? Por causa disto. Nou, dit is dus de huiskamer. Olha o que as mulheres En fazem. dan komen we hier bij de slaapkamer. Met... As mulheres, homens com todo respeito, mas os estudos que hoje temos com relação às mulheres executivas, por exemplo, estudo do grupo Caliper com executivas do mundo inteiro, revelou que em 7 quesitos de liderança, as mulheres ganham dos homens em 6. Área de vendas, quem não tem mulher vendendo está perdendo dinheiro. A performance média das mulheres em vendas é superior à performance média dos homens. E qual é os motivos disso? Mulher apanhou ao longo de milênios, como escrava do escravo, foi submetida, sufocada, o mundo abriu. Ela é o grande poder de superação hoje da Terra. A mulher tem mais flexibilidade, mais empatia, mais ousadia, mais predisposição ao risco e principalmente a mulher tem um foco. Quando a mulher cisma com alguma coisa, é um raio laser ultrapassando uma parede de aço. O único drama da mulher é quando ela cisma e foca para o negócio errado. Mas uma mulher focada na direção certa é um poder simplesmente espantoso. Mão de mãe tira tudo. Mão de mãe tira tudo. Quando anestésico não dá jeito, mão de mãe tira tudo. Mão de enfermeira carinhosa, generosa, tira tudo. Ou seja,
As mulheres são seres humanos espetaculares, porque o que mais faz um ser humano não superar é que ele desiste, ele não tem a persistência. E as mulheres, como categoria, têm uma resiliência e uma persistência espetacular. Então é assim que eu aprendi. Então é assim que eu discuto em casa com a minha mulher. Prazer a relação com a minha mulher. Sou eu discutindo a relação com a minha esposa. Ela falando, obviamente. Mulheres, fundamento essencial da superação. Encerrando, 3 coisas fundamentais que me foram ensinadas por 2 pessoas semi-analfabetas, meus 2 pais adotivos, Rosa e Antônio. O que eu me transformei foi naquilo que eles me educaram e me ensinaram quando eu era criança, a partir das experiências da minha queimadura, dos hospitais, com tudo aquilo que eu ultrapassei. Primeira coisa, Antônio Alves, português, era um homem chucro, duro, rude, e ele me ensinou a coragem. Ele dizia assim para mim: filho, tu engoliste cera com gasolina além de teres queimado a cara. Era extremamente objetivo. Então, como engoliste cera com gasolina, afetastes o pulmão. Se não expandires a tua capacidade pulmonar, tu não vais viver mais do que 20 anos. Temos que expandir os teus pulmões. Morávamos em Santos. Íamos todo domingo do canal 1 ao canal 3 nadando ida e volta. Nadávamos 3 quilômetros todos os domingos. E este velho português me deixava sempre chegar na frente. Um dia, não satisfeito com esta nadada de 3 quilômetros, disse assim: hoje vou te ensinar um negócio diferente. Vamos até as rochas onde o mar está a bater. Chegamos no lugar que o mar batia. De um lado as ondas batiam, do lado de cá era um remanso, as ondas não batiam. E a rocha aqui no meio. E ele falou: vamos ficar aqui onde o mar não bate. Estás aqui? Estás bem? Está vendo o mar? Está calmo? Podes passar a tua vida aqui? Falei: posso, pai, aqui não tem nada, está a rocha firme, o mar está calmo. Olha para lá onde o mar está a bater. Se ficasses assim lá, tu ficarias vivo. Não, pai, lá não, as ondas estão a bater lá, a gente morreria. E tu achas que aqui não vai acontecer o mesmo? Tu achas que aqui não vai ter o mar mudar, não vai ter temporais, que aqui não vai ficar como aqui sempre? Não, vai mudar, vai ter mudança, vai ficar como lá também. Então agora eu vou te ensinar uma coisa importante. Nós vamos ficar lá naquela pedra. Eu falei: pai, se ficar lá, a onda não vai nos matar? Se ficarmos esperando, vai. Se ficarmos parados, vai. Tu vês alguma coisa viva aqui na rocha? Pai, vejo ostras. Tu és uma ostra. Não, pai, não sou uma ostra. Portanto, vamos lá. Vês que quando a onda bate, ela retorna, depois forma um novo vagalhão. Então, quando ela rebater e retornar, nós vamos ficar na ponta esperando a onda. Mas, pai, quando ela vier, o que nós vamos fazer? Vamos correr. E ele falou assim para mim, com sotaque português, claro, e disse assim: filho, não estou a te criar para seres um cagão. Tu não vais virar as costas nunca a nenhum enfrentamento. Virá a onda. Se corrermos e darmos as costas, ela vai nos achatar na rocha e vai nos matar. Quando formar um novo vagalhão, tu me dás a mão. E quando eu falar: salta, filho, mergulharemos no meio da onda e voltaremos a nada até a praia. Eu fui achando uma brincadeira deliciosa. Formou o novo vagalhão, deu a mão: salta, filho, saltamos e voltamos nadando até o mar lá da praia, da prainha dos milionários, lá na Ilha Mocha, onde isso aconteceu. Quando chegamos na areia, ele perguntou: e aí, filho, aprendeste? Falei: legal, pai, bacana. Aprendeste que não podes ficar parado em canto algum da vida. Aprendeste que tem que estar sempre preparado para saltar ao mar, como é saltar a vida. Não fique com os teus pés presos em canto algum. Este português de Trás dos Montes instalou um software no meu cérebro aos 8, 9 anos de idade, do tipo: mova-se, mova-se, mova-se. Racionalmente? Não. Ficou inconsciente. O outro ensinamento fantástico da superação que Rosa e Antônio me deram foi exatamente nessa lojinha. Tínhamos a lojinha.
Passava uma pessoa que eles admiravam lá no outro lado da rua. Flavinho, vem aqui, olha lá o seu Santos. Aquele homem lá é o seu Santos. Ele é o dono do posto de gasolina. Presta atenção como ele trabalha. Passava uma outra pessoa que eles admiravam, o seu Pontual. Ele é um arquiteto. Filho, esse homem é um engenheiro arquiteto. Presta atenção nele. Um dia vai estudar e vai ser como ele. Passava lá a dona Helena, professora de violão, uma mulher que sustentava a casa, admirável. Seu Marçal, o dono da mercearia. Seu Barsotti era o ídolo. Seu Barsotti era o guarda-livros. Sabia escrever e fazer número. E eles eram analfabetos. Seu Barsotti, posso botar o menino lá para ver o senhor escrever? E me colocava lá 2 horas para ver o seu Barsotti escrever. Aquilo tudo não era algo que eu entendia aos 8, 9, 10 anos de idade. O seu Silvio, o Mário, a Maria, o Alfredo, o seu Mendes, a dona Justina. Porém, eles me ensinaram a olhar. Quando o John, na empresa que eu fui trabalhar, e eu fui ficando com os piores vendedores, quando ele me chamou a atenção e me fez sair para o Nolasco, eu não quis sair para o Nolasco, mas eu fui. E ao ir, o que aconteceu? Eu aprendi, porque eu prestei atenção no Nolasco. Eu prestava atenção no seu Nishimura. Eu prestava atenção onde quer que eu fosse. Racionalmente, não. Meu pai e minha mãe instituíram um software no meu cérebro de presta atenção nas pessoas. Presta atenção nas pessoas admiráveis. Querem fazer um filho feliz na vida? Ensine essa criança a olhar pessoas. Não são as pessoas da TV. Não são as pessoas do cinema. As pessoas do teu pai. Vai no shopping center. Vê uma vendedora que é extraordinária. Mostra para o teu filho. Pega um taxista que é extraordinário, aponta para o teu filho, aponta para as crianças, as pessoas admiráveis. Você instala um software de superação poderosa, porque o adulto será o resultado das escolhas que ele vai fazer. E essas escolhas são muito difíceis de serem implantadas na cabeça de um adulto depois que ele passa dos seus 13, 14, 15 anos. Tem que botar de criança. Não percam a chance de botar de criança. Ah, mas eu sou adulto. Matou sua criança interior? Ser humano que não supera é ser humano que mata a criança interior. Somente a criança interior consegue ter esperança e o reviver. Seres humanos com 100 anos de idade, crianças interiores. Seres humanos com 105 anos de idade, crianças interiores poderosas. Jovens de 20 anos de idade, seres que já morreram. Por quê? Mataram as suas crianças interiores. Estudos feitos nos Estados Unidos, em Harvard, 70% dos jovens escolhidos pelas multinacionais para serem aqueles que são chamados os Young Bright People, High Potential, não servem ao futuro. E sabem por quê? Descobriram que eles não servem ao futuro? Porque eles mataram as suas crianças interiores e eles pararam de aprender a aprender. E você só vai ao futuro aprendendo, e o que gosta de aprender é a criança. Portanto, a criança interior é o grande fenômeno maior da superação. Então, com quem eu vou? Eu tenho que ser altamente capacitado. Eu tenho que ser membro colaborador de equipe, porque sozinho eu não faço nada. Gerente competente, um líder eficaz, e a grande superação é a obra. É a obra que fala por todos nós e de nós. Última lição. Saí do hospital, fiquei dos 4 aos 7 anos internado na Santa Casa de Santos, e aos 7 fui para casa. Tinha medo de ir na rua. Eu não queria que ninguém me visse e não queria ver ninguém. Tinha medo do meu rosto. Minha mãe, Dona Rosa, dizia para mim assim: filho, você tem que ajudar sua mãe na feira. Você não ajuda sua mãe na feira, as vizinhas estão dizendo que eu não sei educar você. Eu fugia. Ela queria me pegar para levar na feira, eu fugia, cobria no telhado, ela não conseguia me pegar. Ia na feira, voltava, dava uma bronca, trazia um sonho e um pastel, e dizia: quinta-feira que vem você vai ajudar sua mãe na feira. Eu ficava a semana maravilhoso em zona de conforto e incomodidade. O pior estágio que um ser humano vivo pode ficar, zona de conforto, é a morte em vida. E eu passava a semana feliz. Quinta-feira, lá vinha aquele tanque alemão me pegar de novo para levar para a feira. Fugi de novo. E ela dizia: não vai fugir mais. As vizinhas estão dizendo que eu não sei te educar. Não tenha medo. Na outra quinta-feira, acordei de manhã cedo com meu braço enfaixado no dela. Ela dormiu, se amarrou a mim e levantou e falou: vai comigo na feira de qualquer jeito. Eu esperneei, gritei, chorei, não queria ir. Ela me arrastou. Chegamos na feira, a primeira barraca da feira, tem uma logística, coisas duras para botar no fundo do carrinho primeiro. Barraca da batata. Paramos na barraca da batata, foi reunindo um monte de gente em volta que queria ver o ET, que era eu.
E ela fala assim: filho, presta atenção na batata. Esse saco aqui é de batata grande para fazer para o seu pai que é português, fazer batata cozida. Essa outra aqui é batata redondinha para fazer no forno para alemão. Não me tira a atenção das batatas e escolhe todas sem nenhum tipo de manchinha. E batatas muito bonitas. E eu comecei a escolher as batatas. Veio uma mulher gigantesca que eu não me esqueço jamais, me vê, grita para a cidade inteira ouvir, abraça minha mãe e chora com lágrimas copiosas, dizendo assim: meu Deus do céu, como seu filho ficou. Quando eu ia olhar para aquela mulher, a minha mãe me manda prestar atenção na batata de novo e me dá uma reprimenda. Tem uma outra mulher com o menino pela mão e fala assim: olha lá, Julinho, quando eu digo para tu mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Quando eu ia olhar para aquela mulher e para aquele moleque, novamente a dona Rosa me manda prestar atenção na batata e me dá uma outra reprimenda, que eu não estava escolhendo direito e que o almoço de domingo, quando iam vir os parentes, não ia ficar bem feito. Eu sei que ela me carregou pela feira, me fazendo prestar atenção na batata, no alho, na cebola, no tomate. Passou no japonês, comprou um pastel, no português comprou um sonho. Chegou em casa, o pai abraçou, a mãe abraçou e falaram assim: obrigado, filho. Ninguém vai poder dizer que nós não sabemos te educar. Eu fiquei feliz. Na outra quinta-feira fui por minha livre e espontânea vontade com a dona Rosa à feira. E quando cheguei na feira, o que vocês acham? Mundo real. O que é o mundo real? Mundo real tem Dilma. Mundo real tem crise. Mundo real tem gente que você não gosta. Mundo real tem gente que é insana. Mundo real, moleque, 7 anos, cara queimada. Tu chega lá, tu não é o Pequeno Príncipe. Aí o outro fala: é o queimado. Aí tu olha bem para ele, ele é um puta gordo. Ele é um puta. E tem um manco, Chico Boia, Estirquice, Chulé, Zé da Pinta. Cada moleque tem um defeito, e se não tem, tu inventa, que ele basta acreditar que tem. E logo depois eu vi que Chico Boia, Zé da Pinta, puta, Estirquice não eram exatamente inimigos. Começamos a chutar laranja, a brincar. E aí eu me recordo do primeiro dia de extraordinária felicidade que eu guardo no meu cérebro até hoje. No dia seguinte, quando os moleques da rua bateram na porta da minha casa e me chamaram para jogar bola com eles. Ou seja, eu consegui isso porque uma mulher praticamente semi-analfabeta me arrancou da zona de conforto e fez ir à feira. E quando eu fui à feira, que instrumento ela tinha à mão? Ela não tinha Google, ela não tinha games, ela não tinha high-tech, ela não tinha nanotecnologia, ela não tinha Freud, ela não tinha Viktor Frankl, ela tinha um saco de batata e me mandou prestar atenção na batata e colocou no meu cérebro mais um software, que é a razão pela qual eu estou aqui presente hoje. Meu pai me ensinou a coragem do movimento. Meu pai e minha mãe me ensinaram a olhar pessoas. Então quando eu caía, quando eu errava, eu sempre retornava o meu olhar para o admirável. Isso fez minha carreira. E minha mãe me ensinou: presta atenção na batata. Faz acontecer com aquilo que você tem na mão e não fica querendo aquilo que você não tem na mão. O que tem agora é a batata. Eu desejo a vocês uma superação espetacular, que vocês prestem atenção nas vigorosas e maravilhosas batatas que vocês têm nas suas mãos. São packets potentes, maravilhosos, de um país que é simplesmente fenomenal, a maior mistura de raças do planeta, feita por gente que veio aqui somente com a mão para trabalhar, e não é uma crisezinha de uma incompetência, de um processo de mudança que está acontecendo, que vai acovardar. Tem que ter coragem do enfrentamento. Um jornalista do Jornal Estado de São Paulo, na última entrevista concedida por Coricho, cangaceiro, homem do crime, homem da bala, antes de morrer, esse jornalista foi entrevistar o Coricho, jurado de morte, e perguntou para Coricho: Coricho, você tem medo do futuro? Aquele homem do cangaço, rude, simples e da morte, da faca e do sangue, olhou bem fundo nos olhos do jornalista e falou para ele assim: se o futuro me vier pela frente, não. Portanto, não deem as costas ao futuro, em frente. Prestem atenção nas suas batatas. Grande abraço. Obrigado a ciência. Muito obrigado. Quem falou a Bíblia aí, mas ela se pretende, por favor, afinal de contas, olha, não